Você aí que vendeu ações, fundos imobiliários, ETFs e não sabe como declarar isso no seu imposto de renda, o vídeo de hoje é para você. Nesse vídeo a gente vai te ensinar a declarar a venda, isso mesmo, as vendas que você realizou durante o ano de 2020. Por isso, se você não quiser virar comida de leão, você tem que ficar nesse vídeo até o final, porque a gente vai te ensinar o passo a passo para você fazer uma boa declaração de imposto de renda. E se você é novo aqui no canal também, seja muito bem-vindo. Eu sou o Antônio Galo, eu sou um dos estudantes de valor e eu ajudo você a se tornar um excelente investidor. O conteúdo de hoje vai ser um passo a passo para você aprender a declarar as vendas dos seus investimentos. Esse conteúdo ele é um pouco pesado, viu pessoal? Por isso que a gente vai de uma forma bem lenta, mas se você acompanhar o vídeo até o final, você vai aproveitar o máximo que a gente tem para falar para vocês. Já adianto também que vai ter dúvida e para isso tem os comentários lá embaixo, tem o nosso Instagram, diretor, coloca o Instagram aqui pro pessoal e você pode mandar pra gente que a gente vai te ajudar. E é claro, né, galera? Deixa o seu like aqui, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, clica na sineta para você receber todas as notificações que a gente manda e a gente tá com a meta de bater 500 inscritos aqui, então por favor ajuda a gente aí porque a gente é estudante, precisa daquela aprovação. Bora lá então pessoal, para a primeira parte do nosso vídeo, quem precisa declarar venda. Esse é um passo que confunde muito a cabeça do pessoal, então calma aí, respira, que o diretor vai ajudar a gente, vai criar uma arte aqui para mostrar como que a gente declara essa venda. Há uma dúvida que muita gente tem eu vendi toda a minha posição, eu preciso declarar as vendas dessas ações? Nesse caso, se no dia 31/12 você não tem mais ações dessa empresa, você vendeu tudo, você não precisa declarar isso nos bens e direitos, pois não é sua posse mais. Mas você precisa declarar a venda se, diretor, coloca aqui do lado pro pessoal, se você teve lucro tributável, ou seja, vendeu mais do que 20 mil reais em ações. 2. Vendeu fundos imobiliários. E 3. Vendeu ETFs. Esses vocês precisam declarar. Esses itens você declara no menu Renda Variável. Não tem segredo, eu vou te mostrar passo a passo daqui a pouquinho. Continua no vídeo. Quero fazer uma pausa aqui agora. Se você teve prejuízo com a venda, independente do valor, você também declara nessa parte do menu Renda Variável, porque isso traz benefícios para vocês, eu vou te mostrar daqui a pouco. Caso você tenha vendido e obteve lucro não tributável, diretor, nessa parte aqui, vendeu menos do que 20 mil reais em ações, você tem que declarar os seus rendimentos em isentos e não tributáveis e vai usar o código 20, que é o resultado de meses de lucros isentos. Parece confuso, mas eu vou te mostrar na prática, na segunda parte desse vídeo, que agora a gente vai para a tela do computador. Galera, aqui na tela do computador agora eu vou usar o nosso script para a gente poder orientar a nossa conversa aqui. Basicamente, organização é uma coisa fundamental para que você possa ter um bom planejamento e uma boa gestão financeira. Por isso que a gente precisa ter controle de todas as vendas que a gente realizou para poder fazer uma boa declaração. Se você possui ainda alguma dúvida sobre o que você vendeu ou o que você comprou, você pode usar o site da SEI para fazer esse tipo de controle, que é o que eu vou te mostrar agora. Esse daqui é o site da SEI, eu já estou logado nele e aqui você consegue ter controle dos investimentos que você fez. Para quem não lembra, SEI é o canal eletrônico do investidor. Aqui nesse link, Extratos informativos, você consegue pegar o extrato BMF Bovespa. Se você clica no extrato, você consegue escolher qual que é a sua corretora que você fez as suas compras. Vou usar o exemplo aqui da Clear, que é a minha conta privada, e você consegue aqui clicar em quais meses você fez movimentações financeiras pela Clear e baixar o extrato. Então, eu aconselho que você baixe todos os meses do ano de 2020 para você confirmar quais foram os meses que você fez compra ou fez venda, caso você não tenha esse controle dentro do seu planejamento. E se mesmo com a ajuda da SEI você estiver travado com as suas compras e com as suas vendas, você pode mandar um direct pra gente lá no Instagram, que a gente vai te ajudar, ou você deixa o seu comentário aqui no nosso vídeo, que a gente também vai responder para te ajudar. Então beleza, vamos agora na parte prática mesmo do assunto. Como que a gente vai declarar, então, o nosso lucro que é tributável, né? Lembrando que a gente já explicou para vocês quais são os lucros tributáveis no começo do nosso vídeo. Vamos supor um cenário aqui. O cenário 1, vamos supor que a gente estava negociando Itaúsa. A gente comprou Itaúsa
em alguma época por um preço de R$10, um preço médio de R$10. Qual que foi o número de ação que a gente comprou? 2.000 ações. Qual que foi o total do nosso patrimônio de compra? R$20.000 em ações da Itaúsa. O que a gente tem que saber? Que junto com esses R$20.000, a gente tem que adicionar as nossas taxas de liquidação, as nossas taxas de emolumentos e a nossa taxa de corretagem. A gente vai explicar um pouquinho disso no final do nosso cenário 1. E que depois de algum tempo, passou um ano, chegou ano passado, 2020, você resolveu vender as ações da Itaúsa porque elas chegaram num preço de R$12. Qual que é o número de ações que você decidiu vender? 2.000 ações. Qual que foi o seu patrimônio da venda? R$24.000. E aqui, nesse caso, você vai descontar a taxa de liquidação, a taxa de emolumento e a taxa de corretagem. Qual que é o resultado final disso? Que a sua tributação vai ser em cima do seu patrimônio de venda menos o seu patrimônio de compra, o que vai dar um resultado líquido de R$4.000. E são esses R$4.000 que você vai colocar na sua declaração de imposto de renda. Isso daqui vai servir apenas para o mês que você fez a venda. Se todos os meses você realiza vendas, você vai colocar essas vendas nos respectivos meses. Eu vou te mostrar isso agora na prática, lá no programa da Receita Federal. Mas antes de entrar de cara no programa da Receita Federal, vamos lembrar dessas taxas aqui que eu falei para vocês. Vou mostrar para vocês como que vocês calculam e têm acesso a essas taxas. O que vocês precisam fazer é entrar na nota de correção lá que você pega na sua corretora. Olha aqui, ó, eu peguei um exemplo para vocês poderem acompanhar. Isso daqui foi uma operação que eu fiz pela Clear no mês 7 de 2020 e eu comprei duas ações aqui básicas, né? Duas empresas, a Engie e a Taesa. Eu comprei um total de R$1.237,50, tá aqui, ó. Só que eu não tenho só isso, né, de taxa. Eu tenho a minha taxa de liquidação sendo somada, 0,34 centavos, e a minha taxa de emolento sendo paga também, que é 0,03 centavos. Então, qual que foi a minha despesa total com a minha operação? Foi R$1.237,87. Ou seja, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso diluir esses valores, 0,34 mais 0,3, em cima do meu preço médio. Então, meu preço médio agora ele fica correto. Se você faz pequenas operações, isso vai ter um pouco peso na sua carteira. Mas se você faz grandes movimentações, isso daí gera um valor maior e você vai ter que pagar um imposto de renda maior se você não colocar isso dentro da sua declaração. Essa daqui então, pessoal, é a nossa tela inicial da declaração de imposto de renda. É aqui no nosso canto esquerdo, a gente tem todas as funcionalidades que a gente pode fazer dentro da nossa declaração. O que é importante para a gente aqui agora? É vir aqui no link Renda Variável, clicar nesse link e você vai ter as duas possíveis operações. Operações comum Day Trade e operações de fundos de investimentos imobiliários. A primeira coisa que a gente vai falar nesse vídeo são as operações comuns, que era o que a gente estava explicando lá. O que a gente tem aqui? A gente tem todos os meses. Lembra que eu acabei de falar que todos os meses que a gente tem operações que precisam ser tributadas, a gente precisa declarar. Vamos pegar aquele exemplo ainda da Itaúsa que a gente vendeu, tá? Lembra que a gente teve R$4.000 de lucro. Então a gente vai pegar aqui no mês de dezembro, supondo que a nossa venda foi no mês de dezembro. A gente vai clicar em Mercado à Vista e aqui em Mercado à Vista a gente vai ter operações comuns e Day Trade. Para quem não se lembra ainda, operações comuns é o Swing Trade básico. É comprar num dia e vender num dia subsequente, ou depois de algumas semanas, ou depois de alguns meses, ou depois de alguns anos. Na operação Day Trade, é quando a gente compra e vende no mesmo dia. Então, supondo que a gente comprou Itaúsa num dia X e vendeu Itaúsa em outra data, a gente vai colocar o nosso resultado aqui. Qual que foi o nosso lucro mesmo? Nosso lucro foi de R$4.000. Então a gente vai colocar R$4.000 aqui. Vamos apertar o Enter, importante apertar o Enter, e aí ele vai calcular automaticamente o que a gente teve de resultado líquido do mês, R$4.000. Ele vai mostrar a nossa base para o cálculo do imposto de renda e automaticamente vai calcular a alíquota de 15% do imposto e mostrar que o nosso imposto devido é de R$600. Então temos aqui
um imposto devido de R$ 600 para o pagamento do nosso imposto de renda. É assim, pessoal, que a gente declara o nosso lucro, tá? De ações. Coisa muito simples, não existe segredo. Supondo que você tenha feito então uma outra venda no mês de maio, você vai clicar em maio, vai vir aqui Mercado à Vista e vai colocar o valor do seu lucro. Supondo então que você lucrou R$ 1.345, você vai apertar o Enter e ele vai calcular automaticamente os 15% desse valor. Simples assim, não tem nenhum segredo. É assim que você tem o controle da sua declaração. E pessoal, uma vez que a gente já entendeu o primeiro cenário, que é o do lucro, a gente pode agora entender como que é o cenário do prejuízo. Vamos supor que a gente tenha um patrimônio de venda de R$ 18.000, sendo que o nosso patrimônio de compra tenha sido de R$ 20.000. De cabeça, a gente sabe que o resultado líquido foi menos R$ 2.000. O que você vai fazer? Você vai esconder o seu prejuízo? Não, você tem que declarar ele também, porque a declaração do prejuízo rende um benefício para você. E é isso mesmo que eu vou te mostrar agora no programa da Receita Federal. Olha aqui, ó. Aqui a gente tá no nosso mês de novembro e a gente vai fazer uma declaração de prejuízo de uma operação. Então vamos supor que eu tive um prejuízo de R$ 2.000. Então eu vou colocar um menos e vou colocar R$ 2.000. E vou dar um Enter. O que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar que eu tive um resultado líquido de menos R$ 2.000. Vai mostrar que eu não tenho que pagar imposto por um resultado negativo e vai mostrar aqui que eu não tenho nada acumulado desse resultado negativo. O que acontece agora? Quando a gente vai no último mês do ano, lá em dezembro, a gente consegue ver que o resultado líquido do mês de dezembro foi de R$ 4.000, aquele lucro que a gente teve, mas que a gente trouxe um resultado negativo até agora de R$ 2.000. Então ele vai abater esses R$ 2.000 e mostrar uma nova base para cálculo que é apenas R$ 2.000. Então 4.000 menos os 2.000 de prejuízo que você teve vai dar R$ 2.000 que você vai ser tributado em cima. 15% de tributação que dá R$ 300. Quando a gente vai lá embaixo, a gente vê que o imposto que a gente tem que pagar é de R$ 300, que é muito mais baixo do que os R$ 600. Então toda vez que você declara o seu prejuízo numa operação, você vai estar reduzindo o seu pagamento de imposto naquele ano. Então é importante declarar e não deixar de declarar. Vou falar mais duas coisas importantes que a gente tem aqui nessa aba de renda variável que precisam ser guardadas para você levar para sua vida, tá? Então continua acompanhando o vídeo. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que existe uma diferença na tributação das operações comuns e das operações de day trade. Olha aqui, ó. Quando a gente está falando em operações comuns, a nossa tributação é de 15%. Ou seja, toda vez que a gente fizer swing trade, que é comprar um dia, vender em outro, a nossa tributação vai ser de 15% sobre o lucro que é tributável, ou seja, acima daqueles R$ 20.000 negociados em ações. Quando a gente faz day trade, isso é diferente. A nossa tributação é de 20%, então a tributação em day trade é maior. Então se você pratica esse tipo de modalidade de investimento, você tem que colocar em consideração que os seus retornos vão ter tributações maiores. Beleza? Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. A segunda coisa que é interessante falar é que aqui embaixo, quando a gente olha a consolidação do mês, a gente tem uma aba de imposto pago. Isso mesmo. A gente pode pagar o nosso imposto antes de esperar virar o ano para o pagamento do imposto de renda. Por exemplo, aqui, nosso imposto pago foi de R$0 daqueles R$300 que a gente acabou de simular. Como que eu faço para pagar esse imposto caso eu queira pagar com antecedência? Você tem que ir num site que eu vou mostrar para vocês agora, que é o Seacalc Web. Vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Esse daqui é o site do Seacalc Web. Ele é um programa para o cálculo e impressão da DARF, que é a maneira como você paga para a Receita Federal esses lucros que você estava obtendo com as operações financeiras. Quando a gente entra aqui no site, é só você colocar lá Seacalc Web no Google que você vai ter essa primeira página para acessar. Você vai clicar lá se você é pessoa física ou se você é pessoa jurídica. Clique em pessoa física, você vai ser redirecionado para o site de pagamento e você vem aqui no seu preenchimento rápido da sua DARF.
Então você vai clicar para o preenchimento rápido e vai preencher as informações necessárias para que você comece a gerar o boleto para poder pagar a sua DARF. Se você pagou a sua DARF, o que você vai fazer? Quando você voltar para o seu programa do imposto de renda, você vai colocar o valor pago. Então, se você pagou R$300 já, você vai colocar os R$300 pago. E está pronto a declaração de imposto de renda para operações com lucro tributável. Então você consegue declarar os seus R$4.000 que você teve de lucro, colocar os seus prejuízos e ajustar isso para a sua realidade. Beleza, pessoal? A gente acabou de entender como que a gente declara os lucros que são tributáveis. Agora a gente vai declarar o lucro isento. Aonde que a gente vai entrar? A gente vai entrar na abinha que chama Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. E vai digitar o código 20 aqui. Olha que interessante. Lá nos tributáveis, a gente colocava mês a mês o que a gente estava fazendo. Nesse aqui, a gente não precisa colocar mês a mês. É só a gente ir somando tudo que não é tributável. Por isso, pessoal, que é muito importante ter a organização, beleza? Vou mostrar aqui no programa como que isso é feito. Então tá, ó, a gente está aqui na nossa aba de renda variável, onde a gente estava fazendo toda a declaração normal. A gente vai sair daqui agora. Vamos fechar aqui a renda variável e vamos vir aqui na nossa barrinha em fichas de declaração, aqui na barra do canto superior esquerdo. Clicamos em ficha de declaração. A gente vai vir em rendimentos isentos e não tributáveis. Tá vendo aqui onde está minha seta? Vamos clicar em rendimentos isentos, não tributáveis. Vamos ver em novo, clicamos em novo. E agora a gente vai colocar o código 20. Então a gente vai colocar o código 20. Tá aqui, ó. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas de até R$20.000 em cada mês para o conjunto de ações. Tá muito autoexplicativo. É nele que a gente clica, a gente vai ser o titular, né? Porque nós vendemos e recebemos esse lucro que vai se tornar isento e a gente vai falar o quanto que a gente recebeu de isenção. Vamos lembrar então que é até R$20.000. Então, supondo que no mês de janeiro eu tive um lucro de R$1.000, no mês de fevereiro mais R$1.000 e todos os meses eu fui tendo lucros de R$1.000 que não excedeu o valor total de R$20.000, eu vou colocar aqui R$12.000 e tá pronto a declaração de lucros isentos. Eu vou dar um OK e eu acabei de fazer a declaração. Pronto, é simplesmente isso que você pode fazer. Ah, mas se eu lucrei muito menos do que isso, Galo, como que eu faço? Você pode vir aqui, colocar um novo e você faz, mais uma vez, código 20, titular sou eu ainda. Eu lucrei apenas R$20, vou colocar R$20 e vou dar o OK. Ele vai mostrar para mim que eu lucrei com a venda das minhas ações apenas R$20. Não tem problema. Fiz um preenchimento errado. Você clica e exclui os seus rendimentos. E você acabou de excluir a operação. É simples assim, não tem nenhum segredo. Qual que é importante aqui? Qual que é a mensagem importante que a gente precisa tirar? A gente não está declarando a operação. A gente não está falando o que a gente vendeu. A gente não está se importando se a gente vendeu Itaúsa. Olha lá quando a gente fez do lucro tributável, a gente também não estava falando quais que eram as operações. Se era Itaúsa, se era Taesa, se era Magazine Luiza ou qualquer outra empresa. A gente estava falando simplesmente o resultado. E é isso que a gente está fazendo aqui. É declarando apenas os resultados e é só isso que a Receita Federal está querendo da gente, a declaração de resultados. Então a gente acabou de terminar esse bloco, o bloco de lucros tributáveis e os lucros que são rendimentos isentos e não tributáveis. E assim a gente fecha esse primeiro pacote do nosso vídeo de hoje, que é a declaração das ações. Agora a gente vai para a declaração dos ETFs, que vai ser a continuação do nosso vídeo. E a terceira coisa que a gente quer falar para vocês, pessoal, é como fazer as tributações dos ETFs, né? Se a gente chegou até aqui nessa parte do vídeo, a gente já sabe como fazer a declaração de ações, se a gente teve prejuízo na movimentação de ações, ou se a gente teve os lucros, tanto os tributáveis quanto os não tributáveis. Agora a gente vai entrar no contexto dos ETFs, tá? Então são três coisas que a gente quer falar para vocês. A primeira coisa é que se você vender o ETF, basta você incluir ele nos cálculos mensais e informar o resultado na declaração anual. Então, ó, duas coisas importantes. Cálculos mensais, ou seja, a gente vai ter que ir lá
na parte de declaração dos tributáveis para informar a nossa declaração. E a segunda é que todo ETF ele tem que ser declarado se a gente tem lucro. Então, teve lucro no ETF, a gente vai colocar a nossa declaração lá. Aonde que a gente vai fazer isso? No menu renda variável, linha mercado à vista, no mesmo local que a gente declarou as ações. E a gente tem que ter esse lembrete na nossa cabeça. Se você teve no dia 31/12 ETF dentro da sua carteira, você precisa declarar a posse dele em bens e direitos lá no código 74, que foi o vídeo que o Felipe fez pra gente há algumas semanas e que o diretor vai colocar aqui em cima na tela pra gente poder acessar. Mas vamos ver na prática como que funciona isso. Então aqui a gente tá no nosso programa da Receita Federal, naquela linha que a gente estava declarando os rendimentos não tributáveis. A gente vai voltar a nossa declaração lá para renda variável, operações comuns de day trade, e a gente tem aqui, ó, nosso mercado à vista. É exatamente aqui. Se você teve R$20 de lucro, você vai colocar mais 20 aqui. E aí você adicionou os R$20 de lucro do seu ETF. Se você teve R$50, você coloca os seus R$50. Se você teve R$50 de prejuízo, você vai colocar o seu prejuízo aqui. Então vai ficar R$3.950, porque você colocou o seu prejuízo. Então você está fazendo a declaração daquilo que você estava negociando de ETF. Então, para ETF, não existe aquele valor teto de R$20 mil que são isentos, tá? Qualquer venda que você realiza de ETF com lucro, você precisa informar a Receita Federal que você teve lucro nessa operação. Tá? E chegamos aqui, pessoal, na quarta parte do nosso vídeo de hoje, a última parte. A gente vai falar 4 coisas muito importantes para vocês, 2 que são imprescindíveis para nossa declaração aqui das vendas de fundos imobiliários e 2 são lembretes que a gente não pode deixar de esquecer, não pode perder essa oportunidade quando a gente está falando de imposto de renda, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber é que a gente vai declarar a venda dentro do menu renda variável, só que agora no item fundos imobiliários. E a gente vai informar isso mês a mês dos resultados, eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouquinho. E também que a gente tem que informar qual que foi o imposto pago já por esse fundo imobiliário. Se a gente pagou a DARF, a gente tem que descontar ela dentro do nosso programa da Receita Federal. Eu vou mostrar isso para vocês agora na prática. Importante, pessoal, lembrando que o pagamento da DARF ele tem que ser feito sempre no mês subsequente à venda do fundo imobiliário. Então, se você vendeu o seu fundo imobiliário em março de 2020, você vai ter que pagar sua DARF até o dia 30 de abril de 2020. Abril vai até 30, né? Acredito que sim. Então, você tem que pagar até o mês subsequente. O que a gente sabe também? Se a gente recebe dividendos de fundos imobiliários, a gente precisa declarar esses dividendos. Afinal de contas, a gente não quer ficar bloqueado com o nosso CPF. Então, não esqueçam de declarar os seus dividendos. Os dividendos, eles são declarados lá em rendimentos isentos e não tributáveis. E a gente precisa declarar esses rendimentos, tá? E, é claro, bens e direitos, tá, pessoal? Se a gente passa o nosso ano com fundos imobiliários na nossa carteira, a gente tem que declarar os fundos imobiliários que a gente tem em bens e direitos lá no código 73. O Felipe fez o vídeo lá pra gente, já falei dele aqui, mas vou pedir pro diretor colocar em destaque aqui de novo. Não deixem de assistir o vídeo pra gente fazer a declaração de uma maneira perfeita, tá? Não podemos errar com isso. Vamos pra prática agora, pra gente sair dessa tela aqui e entrar dentro da tela da renda variável, né? Da declaração de fundos imobiliários. Olha aqui, ó, a gente estava... Olha aqui no nosso canto superior esquerdo aqui. A gente estava em operações comuns day trade. A gente estava aqui, ó, falando dos ETFs. Agora a gente vai vir aqui, ó, para operações com fundos de investimentos imobiliários. Clica aqui em operações com fundos. Vai abrir essa planilha pra gente, muito bonitinha aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que declarar as nossas vendas, os nossos lucros, tá? Então, pega o preço médio de compra, subtrai o preço médio da venda e a gente vai ter, então, o nosso lucro nessa operação. O que a gente vai ter aqui? Vamos supor que a gente teve um lucro de R$50 na negociação dos fundos imobiliários. O que a gente vai ver? Que a tabela vai ficar preenchida
automaticamente. Ela vai calcular a alíquota de imposto, R$20. Ele vai mostrar qual que é o imposto devido. Então aqui, ó, R$10. E ele vai mostrar aqui, ó, qual que foi o imposto retido no mês. Então, o que a gente reteve desse imposto? Nada ficou retido automaticamente, então a gente não declara. O imposto a pagar são R$10. Se você já pagou a DARF, então você coloca aqui R$10 o pagamento da DARF, ele preenche automaticamente, você não precisa fazer o pagamento desse valor aqui. Se você não pagou a DARF, você coloca R$0 e ele vai mostrar para você o quanto que você tem que pagar no final de toda a sua declaração. Então, a declaração de fundos imobiliários é muito mais simples, é só você preencher direitinho aqui. E não se esqueça que se você quer pagar a sua DARF, mesmo com atraso, você pode entrar lá no site do Sicalc Web e organizar a sua situação financeira com as DARFs dos fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Então, da parte de fundos imobiliários, era isso que a gente tinha a falar para vocês. Agora vamos só voltar aqui para a tela grande e fazer um fechamento aqui. Se você chegou até essa parte do vídeo, tenho certeza que você vai fazer uma declaração de imposto de renda, ó, impecável. Os caras vão ficar muito orgulhosos de vocês. E como é de costume aqui no canal, a gente vai falar o nosso take home message. Primeira coisa, lucro tributável, negociações acima de R$20 mil em ações, fundos imobiliários e ETFs. Lucro isento, que é a segunda coisa, negociações abaixo de R$20 mil. E a terceira coisa, se você teve prejuízo, também declara, porque isso traz benefício para vocês. E o vídeo de hoje, galera, era isso. Não se esqueça de deixar o like aqui pros guris, apertar o sininho para receber as nossas notificações. E se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, aperta lá, se inscreve aqui no nosso canal. E não se esqueça de acompanhar a gente lá no Instagram, mandar suas dúvidas pra gente, porque a gente responde todo mundo mesmo. Então por hoje é isso, galera. Soquinho, porque nós é parça. Falou!